Boa tarde, mulheres. Vamos para mais um capítulo do livro Uma Mulher Sábia. Capítulo 7. Casto e respeitoso. Ao observar o vosso casto e respeitoso comportamento. 1 Pedro 3, versículo 1 e 2. Alguém de nós realmente entende o verdadeiro significado de ser casta? Não é muito falado neste dia e era. E ser respeitoso a alguém, além de nós mesmos, tem sido completamente eliminado do nosso pensamento. Comecemos procurando na Palavra de Deus para encontrar o quão importante ser casta e respeitosa realmente é. Casto. O que é casto? Existem 3 referências para casto nas Escrituras. Vejamos os 2 que são especificamente direcionados às mulheres. Comportamento casto e respeitável. Da mesma maneira, vocês, esposas, sejam submissas aos seus maridos, para que mesmo que uns deles sejam desobedientes à palavra, possam ser ganhos sem nenhuma palavra pelo comportamento de suas esposas, enquanto observam o seu casto e respeitável comportamento. Na versão King James é declarado, enquanto eles observam sua casta conversa juntamente com temor. 1 Pedro 3, 1 e 2. Ser discreta, casta. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, a serem moderadas, castas. Tito 2, versículo 3 e 5. João Ferreira de Almeida, atualizada. A concordância define a palavra casto como inocente, modesto, perfeito, puro, limpo. O dicionário define casto de 2 maneiras. 1. Inocente de relação sexual imoral. Abre aspas. Fornicação. Fecha aspas. Inocente de uma maneira de falar. Isto é o que aprendemos em bondade e está na sua língua. 2. Vestir, modesto, contido, puro, não adornado. O dicionário de sinônimos define casto como genuíno, imáculo, puro, sem culpa, inocente, sincero, imaculado, virgem, honesto, limpo. Agora procuraremos, estudaremos e olharemos mais profundamente nas ousadas palavras que definem casto. Primeiramente, o que as Escrituras dizem sobre ser inocente, significando livre de culpa ou pecado. Vejamos Daniel. Daniel, por causa de sua inocência. Daniel é um exemplo de um homem inocente. Nós somos muito conscientes de sua vida de teste contínuo, mas por causa de sua inocência, Deus o libertou. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel 6, versículo 22. O que as Escrituras dizem sobre ser irrepreensível, que significa livre de culpa? Vejamos Jó. Jó, irrepreensível, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó é um exemplo de um homem íntegro que agradou a Deus. Disse o Senhor a Satanás: notastes, porventura, o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Jó 1, versículo 8. Qual era o segredo da vida incorruptível de Jó? Ele temia ao Senhor. Nós também devemos temer ao Senhor acima de todas as coisas. Mas a mulher que teme ao Senhor,
esta será louvada. Provérbios 31, versículo 30. Jó também se desviou do mal. Aparte-se do mal, pratique o bem. 1 Pedro 3, versículo 11. Quando você está se apartando do mal, você deve substituí-lo por fazer o bem. Veja, ganho sem palavras, porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Portanto, Deus abençoou Jó. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Salmos 119, 1. Nós também seremos abençoados se praticarmos essas 3 coisas: viver irrepreensivelmente, temer ao Senhor, se desviando do mal. A maioria de nós está consciente de Jó e de suas circunstâncias difíceis. Ele também tinha uma esposa não crente. Lembre-se, ela disse a Jó para amaldiçoar a Deus e morrer. Se seus maridos não te apoiam, ou se eles até te tentam a se voltar do seu relacionamento com o Senhor, você não deve deixar isso te abalar ou deter a sua caminhada na fé. Agora, e a vida irrepreensível de Paulo? Paulo, já que as Escrituras nos falam que Paulo viveu uma vida irrepreensível, nós devemos dar uma olhada no que ele fez e disse: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Filipenses 1, versículo 9 e 10. Verdadeiro conhecimento é conhecimento do que é bom. Não são as futilidades com as quais o mundo de hoje está preocupado? Não é o conhecimento do mal que os jornais nos dão tão vividamente? Não é a educação de drogas e sexo que as crianças são ensinadas na escola? É conhecimento escritural? É conhecimento do que é bom? Paulo também diz que precisamos de toda a percepção com aquele conhecimento. Estudaremos discernimento mais à frente neste capítulo. Nossas filhas. Ajudar nossas filhas a se manterem puras e encorajar outras mulheres jovens a fazer o mesmo deveria ser um objetivo importante das mulheres cristãs hoje. Imaculada. É definido por sem mancha. O amor que a mulher experimentou no Cântico de Salomão na Bíblia foi um resultado de seu compromisso à pureza. Você não quer este tipo de amor para suas filhas e para as outras mulheres jovens da sua vida? Cantares de Salomão 6:9 diz: mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Esta mulher era especial e era separada, santa. Ela foi tratada de uma maneira especial, não foi? Jesus, santo, inocente, imaculado. Nosso exemplo como cristãos, seguidores de Cristo, é o próprio Jesus, que foi descrito como inocente e imaculado, porque nos convinha tal sumo sacerdote, Jesus, santo, inocente, imaculado. Hebreus 7, versículo 26. Virgem. Uma virgem é uma mulher que é intocada. Os sacerdotes no Antigo Testamento deveriam tomar uma virgem em casamento por causa do que a impureza faria aos seus filhos. A mulher que ele tomasse terá que ser virgem. Assim ele não profanará a sua descendência. Levíticos 21, versículo 13 e 15. Nos nossos dias, virgindade está quase extinta. Nós, cristãos, seguimos o mundo e baixamos nossos padrões morais para nos doutrinar em televisão
e filmes imorais, até que não pareça errado. Uma mulher deve ser intocada para que ela seja tratada como algo especial. Virgindade não significa somente uma menina que não foi até o fim. Significa intocada. Isto é basicamente impossível se uma menina está namorando. Meninas, namorar é uma invenção do século XX. Como mãe, pense novamente sobre essa ideia de namorar. Nós devemos colocar o namoro à luz das Escrituras. Nós devemos dar uma boa olhada no fruto apodrecido que resulta desta prática perigosa. Nós precisamos encorajar a ideia de fazer a corte com a sua filha e fazer com que ela guarde o namoro para depois que ela esteja casada. Quero só abrir um parênteses aqui, porque isso para mim é muito importante, o que ela falou sobre o namoro e fazer a corte, sabe? Eu tenho 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. E é isso. O namoro entrou dentro da nossa casa, através das televisões, através do mundo, através do todo mundo faz isso, todo mundo deixa, e se tornou normal, né? Mas nós que somos cristãs, eu tenho isso, né, no meu coração. Eu não quero, né? Eu tinha a ideia de deixar as minhas filhas namorar somente depois dos 18 anos, mas eu tinha um sentimento que eu não conseguia explicar. E eu acho que não tinha só a ver com deixar namorar. E agora ficou muito claro pra mim, é isso, é fazer a corte. E eu sei que é uma ideia, nossa, como você vai fazer isso? Bom, as minhas filhas são pequenas ainda. E desde pequeno a gente já fala pra elas que, por exemplo, né, eu tenho uma de 9, uma de 8 e uma de 9. Os meninos são menores. Mas aqui em casa a gente tem uma regra. Ninguém tem celular antes dos 18 anos. Ah, mas isso é impossível. Não sei o que vai ser daqui pra frente. Mas até aqui tem dado certo. Elas sabem que só vão ter o celular depois dos 18 anos. A gente conversou que aos 15 anos a gente vai comprar um celular coletivo. Vai para uma casa da prima, fazer um trabalho e a gente precisa falar com elas, né? Então a gente vai ter um celular coletivo, mas celular individual não vão ter, né? Tem acesso à internet aqui em casa, na televisão, ao computador, precisar fazer trabalho, vai ser tudo acompanhado. E assim, talvez alguém pode pensar assim, mas elas são pequenas. Elas são pequenas, mas a maior parte das amigas delas já tem celular. A priminha dela ganhou um celular com 3 aninhos. Então, e a gente tem conseguido, né? Então, isso já tá certo aqui em casa. E aí a parte desse capítulo que fala sobre o namoro me ajudou muito nessa decisão de fazer a corte. Eu acho que é isso, a gente é crente, não é impossível existir um namoro sem o toque. Um namoro, a gente que é casada, já namorou, sabe como sabe como foi o relacionamento. Então eu tinha muito medo com essa questão. E esse livro me ajudou muito nessa questão agora, nessa parte, como mãe, abriu os meus olhos. E eu espero que também abra seus olhos. Fecha aspas. E vamos voltar ao texto. Virtude significa excelência. Virtude e excelência são palavras que são usadas de modo trocável nas Escrituras. Ruth é um exemplo de uma mulher excelente e virtuosa na Bíblia. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Ruth 3, versículo 11. Mesmo nos tempos de Salomão, uma esposa excelente ou virtuosa era difícil de se encontrar. Agora, ela é ainda mais difícil de se encontrar. Nós precisamos, desesperadamente, encontrar jovens mulheres virtuosas
para os nossos filhos se casarem e mulheres virtuosas mais velhas para ensinar nossas mulheres jovens. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. Na versão João Ferreira revistada e atualizada diz: mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31, versículo 10. Porque um homem jovem procuraria por uma mulher virtuosa? É porque a mulher exemplar ou virtuosa é a coroa do seu marido. Provérbios 12, versículo 4. Deus nos chamou para sermos mulheres de virtude e de excelência. Nós devemos ser mulheres que são imaculadas, inocentes e irrepreensíveis. O mundo, entretanto, tem tentado nos convencer que homens e mulheres são iguais. Não, não são. O mundo nos diz que uma esposa deve agir como uma meretriz, antes e depois do casamento. Isso, o mundo diz, irá manter nossos maridos longe do adultério. Aquelas que acreditaram nessa mentira e agem como meretrizes descobriram que o que é verdade é exatamente o oposto disso. Isso os torna famintos por meretrizes. A mulher adúltera. Quais são os frutos de imitarmos prostitutas e suas maneiras? Não há mais homens em adultério que já houve. O adultério não corre exuberante até na igreja? Se comprarmos e usarmos roupas que imitam uma prostituta ou pôster de uma revista, se posamos para fotos que nos fazem parecer como que posamos para uma revista lasciva, não seremos tratadas como as prostitutas são? Prostitutas são mulheres que estão sofrendo profundamente. Elas são usadas e abusadas e não são amadas ou estimadas pelos homens que as procuram. Tiago 4, versículo 4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Da próxima vez que você for tentada a comprar um artigo de roupa que uma prostituta usaria, ou seduzir o seu marido como uma prostituta faria, pergunte a si mesma se você não está se deixando levar pela infidelidade do seu marido. Ao invés disso, vamos nos erguer acima disso do mundo. Até mesmo as mulheres nas igrejas estão sendo enganadas. Gente, abrindo aspas aqui de novo, o meu fundo hoje é um ronquinho, ó. Joaquim tá aqui dormindo do meu lado e roncando, meu Deus do céu. Então, é isso, tá? Vocês ouvem um barulhinho de fundo aí, é o ronco do Joaquim. Fecha aspas. Se você caiu nessa armadilha armada pelo inimigo, sem dúvidas você vai ter também outras características da mulher adúltera. Faça estas perguntas a si mesma. Suas palavras são doces e de cura. A palavra diz, mas no final, a voz da adúltera é amarga, como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Provérbios 5, versículo 4. Para mais, veja, bondade está na sua língua, porque o meu povo que está sendo destruído por falta de conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Os seus caminhos são firmes e fundados na rocha. Ela, a adúltera, nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Provérbios 5, versículo 6. O seu motivo é dar ou receber do seu marido ou namorado. A adúltera
Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Provérbios 7, versículo 21. Você é gentil, quieta e submissa? Ela, a adúltera, é espalhafatosa e provocadora. Os seus pés nunca param em sua casa. Provérbios 7, versículo 11. Para entender por que devemos buscar ficar em casa ao invés de seguir uma carreira, veja o capítulo 14. Os costumes de sua casa. Porque o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Você é humilde? Consegue admitir quando está errada? Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Provérbios 30, versículo 20. Se você descobriu, ao fazer estas perguntas a você mesma, que você tem se parecido mais com uma prostituta ou com uma mulher adúltera do que com uma mulher excelente e virtuosa, então é hora de confessar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, versículo 16. Seria sábio confessar a outra mulher, que entenderá o seu arrependimento e o seu desejo de mudar. Se você confessar isso para o seu marido ou namorado, confusão vai provavelmente dominar, já que, infelizmente, a maioria dos homens diria que gosta de você do jeito que você é, sedutora, bajuladora, atraente, porque ele está sendo prisioneiro das cordas do seu pecado. Provérbios 5, versículo 22. Virtude. Como uma mulher de Deus, tenha cuidado sobre o que você fala, especialmente ao seu marido. Quando você vir uma mulher vestida intencionalmente ou uma mulher atraente, não clame totalmente a atenção dele para ela. Olhe para ela. Também seja cautelosa para não falar sobre coisas pervertidas ou sensuais que você leu no jornal, viu na televisão ou em filmes, ou ouviu no trabalho. Sem perceber, você está esmagando o Espírito Santo em você e aqueles que você espera que vão mudar. Que as suas conversas sejam, ao invés, castas e respeitosas. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31, versículo 29. Essa mulher em Provérbios 31 fez melhor que todas as outras. Por quê? Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, versículo 30. Adicione à sua fé virtude. Por isso mesmo, vós reunidos, todas a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, segundo Pedro 1, versículo 5. Nós vemos que o fundamento da virtude é fé. Nossa fé no Senhor, que nos salvou pela graça e lavou os nossos pecados. Somente depois de ganharmos fé no nosso Salvador, que Ele nos perdoou e nos lavou, que nós podemos adicionar virtude. Depois da virtude, nós acrescentamos conhecimento. Conhecimento nos ajudará a saber quais escrituras, as quais nos apegar em tempos de tribulação que vem em nossas vidas diárias. Uma vida limpa e pura e inocente. Deus diz que devemos nos esforçar para ter 3 coisas limpas. O temor do Senhor. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Salmos 19, versículo 9. Mãos limpas. Quem poderá entrar no seu santo lugar?
aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Salmos 24, versículo 3 e versículo 4. Um coração limpo. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Salmo 51, versículo 10. Quando você está limpa diante de Deus, você pode então receber as bênçãos de Deus. Ele sempre será bom para você. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração limpo, puro. Salmo 73, versículo 1. Discrição. É uma ação que é baseada em cuidado. Vejamos outras palavras que podem ser mais familiares a nós para que tenhamos um entendimento melhor sobre discrição. E ser discreta. Discreto no dicionário de sinônimo é definido como atento, cuidadoso, que considera, discernente, prudente, sensível, pensativo, sábio, separado, distinto, prudente, cuidadoso, especialmente no falar, discernente e sábio. Por causa da vida de José, de provas e tribulações, ele adquiriu discernimento, como também sabedoria. Depois disse Faraó a José: portanto, Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Gênesis 41, versículo 39. Respondeu discretamente. Jesus viu o coração deste homem por sua resposta discreta. E quando Jesus viu que ele, o escriba, respondeu discretamente, ele disse a ele: tu não estás longe do reino de Deus. Marcos 12, versículo 34. Discrição te guardará. Sendo discreta, você é protegida. A discrição o guardará e o discernimento o protegerá para te livrar do mau caminho. Provérbios 2, versículo 11 e 12. Vida à sua alma. Discrição é também o que dá vida à sua alma. Meu filho, não deixe-o sair da sua vista. Mantenha a sensatez e a discrição, e serão vida à sua alma, e um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança, e não tropeçará quando se deitar. Não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Provérbios 3, versículo 21 e 24. Dê atenção à sabedoria e ao entendimento. A base da discrição é sabedoria e entendimento. Quando você obtém essas duas características dadas a você por Deus, você será capaz então de usar a discrição. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, inclina os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim, você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Provérbios 5, versículo 1 e 2. Ensinando ou exercitando autoridade sobre um homem. Ter discrição também te ajudará a treinar os seus lábios para guardarem o conhecimento que você encontrou nas Escrituras, especialmente de seu marido. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Para mais conhecimento, veja o capítulo 4. Bondade em sua língua, pois o meu povo foi destruído pela falta de conhecimento, porque vocês rejeitam o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Uma mulher em quem falta discrição. A ilustração a seguir é incrivelmente vivida e a cada uma de nós deveria ponderar nela
quando nossas palavras e ações faltam em discrição. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Provérbios 11, versículo 22. Respeitoso. Agora que aprendemos o que significa ser casta, também precisamos entender o verdadeiro significado de respeito. No mundo hoje, nos é dito que respeito é algo que nós devemos exigir dos outros e que a única pessoa que nós devemos respeitar é a nós mesmos. Comecemos mais uma vez por olhar para palavras que são similares a fim de chegarmos a um entendimento mais profundo da palavra respeito. A definição de respeito é uma estima ou consideração especial que alguém tem por outra pessoa. A palavra respeito no dicionário sinônimos é definida como admiração, consideração, estima, honra, reverência, admiração, aprecio, nota, apreciar, estimar, sustentar, dar valor. Os antônimos, palavras que significam o oposto, são desprezo, culpa, censura. Agora nós estudaremos as palavras que estão em negrito em mais profundidade. Consideremos uns aos outros. O que as Escrituras falam sobre considerar as pessoas? Se alguém que considera as pessoas é definido como ser atencioso para com os outros. Hebreus nos fala que precisamos encorajar os nossos maridos e os outros. Por nossas atitudes, podemos estimular os outros a amarem e buscarem a fazer o bem. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, versículo 24. As obras da carne são evidentes. Aqui está uma lista de pecados declarados em Gálatas. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, sexualidade, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, diferenças de opiniões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Leia novamente e sublinhe estes pecados, que são normalmente cometidos por homens, os que nós na igreja chamamos de verdadeiros pecados. Depois, circule os pecados que as mulheres e a igreja parecem ignorar, os que são primariamente cometidos por mulheres. Gálatas 5, versículo 19 e 21. Restaure com mansidão. Muitas mulheres sentem que é responsabilidade delas punir ou castigar outros que pecam, especialmente os seus próprios maridos e outros mais próximos a elas. As Escrituras nos ensinam diferentemente e nos mostram as consequências dessas ações orgulhosas e tolas. Que nenhuma de nós se esqueça da trava nos nossos próprios olhos. Lembre-se de que todos os pecados são a mesma coisa para Deus. Não deixe o inimigo te enganar e levar a pesar que o pecado de alguém, especialmente aqueles mais próximos a nós, um marido, pai ou mãe, filho, ou mesmo um pastor, é pior do que o seu próprio. Irmãos, se alguém é surpreendido em algum pecado,
Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6, versículo 1 até o 3. Considere os outros mais do que vocês mesmos. Você está surpresa de que as Escrituras dizem que devemos estimar e a ter maior consideração por os outros? Nosso mundo pegou a ordem de Deus para considerar os outros mais que a nós mesmos e a torceu para nos enganar, para nos edificarmos a nós mesmos, ao invés de outros.